Após a eliminação na Copa Libertadores e na Copa do Brasil, uma nova realidade dentro do Campeonato Brasileiro para o Inter começa neste sábado, contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Eu quero atualizar tudo deste confronto e também falar sobre uma proposta que está na mesa do Inter por Ricardo Matias. O valor promete ser alto e movimentar os bastidores do Internacional. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero atualizar tudo do Internacional neste sabadão, dia de Inter, noite de Campeonato Brasileiro, 6h30, né? Tem Internacional e Cruzeiro jogando lá no Mineirão, segunda rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Já deixo o convite para você, né? A partir das 4h30 da tarde, estaremos ao vivo no Vozes do Gigante para trazer todas as informações. O Douglas de Molineri está direto, né, de Belo Horizonte para trazer, né, todo o ambiente, toda a repercussão que promete ser tensa, né? Afinal, o Internacional chegou em Belo Horizonte na noite dessa sexta-feira sem nenhum torcedor. Nenhum torcedor foi receber a delegação lá no Hotel Ouro Minas em Belo Horizonte. Então já mostra, né, muito do que aguarda, né, o ambiente de pressão do Internacional nos próximos dias. Vamos atualizar tudo do Colorado em nome da Inter Store Beira-Rio, a maior gama de produtos licenciados do Clube do Povo, camisetas de treino, de jogo, abrigos, parcar, camisetas retrô para relembrar, né, épocas de glória do Internacional e novas coleções aí, né, Collab com a Prove e muito mais você encontra lá na Inter Store, que está localizada no estádio Beira-Rio, em duas lojas, uma ao lado do Portão 7, outra próxima ao Gigantinho. E também, né, gente, de forma online, no link que eu tô deixando aqui na descrição. Afinal, né, se você não pode ir até a Inter Store, que está aberta todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde, a Inter Store vai até você enviando o produto na porta da tua casa, tá bom? Então chama eles, o link do WhatsApp está disponível aqui na descrição deste conteúdo. Turma, dia de Inter, vamos falar um pouquinho sobre o jogo, que para mim é o principal tema, né? Sempre o jogo é o mais importante, por mais que a gente não esteja nem um pouco animado, né, para esse duelo contra o Cruzeiro. Falo por mim, obviamente, mas imagino que vocês compartilham do meu sentimento. O Internacional, gente, joga hoje para tentar subir 2 posições na tabela do Campeonato Brasileiro. O Inter é 12º colocado, tem 24 pontos, e se vencer, pode ultrapassar o Atlético Mineiro, que joga contra o São Paulo no Morumbi neste domingo, e pode ultrapassar também o Ceará, que joga contra o Grêmio na Arena neste sábado, tá? O empate serve, tá? Tanto para Atlético Mineiro e Ceará, se o Inter vencer o jogo. Se o Inter empatar, pode ultrapassar somente o Atlético Mineiro, mas aí o Galo teria de perder para o São Paulo e o Inter ganharia a 11ª colocação, né? Com o Grêmio não podendo ganhar o seu jogo do Ceará. Então é um meio de tabela total aqui do Internacional, tá? O Inter que não vai contar com o Thiago Maia, que tem dores no adutor da coxa, deixa eu pegar certinho, tá? Adutor da coxa direita, fora deste jogo. Deve retornar contra o Fortaleza no próximo domingo no estádio Beira-Rio. O Colorado, então, deve ter como principal novidade o Richard, volante, inclusive ex-Cruzeiro, e que no último jogo contra o Flamengo, o próprio presidente, Alessandro Barcelos, chegou a dar entrevista falando sobre ele ser a reposição ao Fernando. Então, tendência que o Richard ganhe essa oportunidade. E no mais, acredito no mesmo time que perdeu para o Flamengo por 2-0 na última quarta-feira, no jogo de volta da Copa Libertadores, com Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Richard, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Wesley e Bruno Tabata, e na frente o Ricardo Matias. É a tendência de escalação que eu estou projetando para esse jogo. Já o Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim joga por um duelo importante. O Cruzeiro é 3º colocado, tem 38 pontos. Se ganhar o jogo, ele pode ultrapassar o Palmeiras, que neste momento tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, e pode encostar no Flamengo, que tem 43. O Cruzeiro iria 41. Então ficaria 2 pontos torcendo aí para o Flamengo não vencer o seu jogo. O Cruzeiro tem várias boas notícias para o duelo, tá? O William, lateral direito, está retornando, né, para o time depois de um problema físico. O Kaique, lateral esquerdo, Lucas Romero, volante, e o Christian, meio-campista, também devem voltar após cumprir suspensão
contra o Mirassol, empate em 1-1 lá em São Paulo, que foi a última rodada do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Cauã Prates, Wallace e Eduardo devem voltar para o banco de reservas. O provável time do Cruzeiro, então, para esse jogo tem Cássio, William, Fabrício Bruno, Vijalba e Kaique, Lucas Romero e Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, né, 3 volantes, um pouquinho mais de marcação. Claro que o Lucas Silva também sai para o jogo e o Matheus Pereira com um pouquinho mais de liberdade. E na frente, tendência então, né, com o Wanderson, ex-Inter, e o Caio Jorge, que inclusive é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 14 gols. Um outro destaque que eu faço sobre o Inter nesse duelo é que o Roger Machado relacionou pela primeira vez o Alex, que é nascido em 2006, nasceu no dia 4 de maio de 2006, fez a formação toda dentro do Internacional, ingressou em 2016 com 10 anos e está no Inter desde então, tá? Na atual temporada, entre Campeonato Gaúcho, onde o Inter foi campeão, e Brasileiro, onde o Inter foi rebaixado, participou de 26 jogos no celeiro de Ases, marcou 3 gols e concedeu 12 assistências, tá? Foi o líder da equipe, o Alex, que é um jogador que jogou como 10 na categoria de base, jogou um pouquinho pelo lado, está indo então relacionado pelo Internacional para este duelo. Lembrando que o Inter não tem o Thiago Maia, como eu citei, né? Então, essas as novidades do Internacional para o duelo em Belo Horizonte. Obviamente que o Inter não é favorito lá na KTO, né? O Inter pagando 5 na KTO, cravado, Cruzeiro 1,75 e o empate pagando 3,45. Ainda tem, tá? O Odão KTO, para o Inter ganhar com gol ou assistência do Alan Patrick, 8,75. Para quem não está muito confiante, né, tem um Odão para o Cruzeiro ganhar no intervalo e ganhar no segundo tempo. Então, quer dizer, né, termina ganhando o intervalo e termina ganhando o jogo. E com o Caio Jorge marcando o primeiro gol da partida. Odd 5,50. É o Odão lá da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Para a gente fechar, eu quero falar sobre Ricardo Matias. Informação do colega Tomás Rames em GE. Globo é de que o Al Nassr da Arábia Saudita, clube do Cristiano Ronaldo, fez uma procura pelo Ricardo Matias nos últimos dias, inclusive apresentando uma oferta oficial. Ainda não se tem acesso aos números, mas o Ricardo Matias tem uma multa para o exterior estipulada na casa de mais de 400 milhões de reais. A multa, neste caso, é só uma proteção, né? Vamos ser sinceros, isso sempre foi assim, desde que o mundo é mundo. Nos últimos dias, inclusive, né, o Manchester United chegou a mandar olheiros aí para o Maracanã para acompanhar o Ricardo Matias contra o Fluminense, e é um jogador que está na mira, né, do mercado do exterior. Afinal, a gente está falando de um jogador de 18 anos de idade, centroavante, passagem pela seleção brasileira de base. É claro que ele vai despertar, né, o interesse de clubes do exterior. O Inter confirma que recebeu a proposta pelo jovem atacante, mas não abre valores. O que eu sei, o Inter não negocia o Ricardo Matias por menos de 25 milhões de euros. Até acho que pode sair por mais, pela projeção que ele tem, mas menos de 25 o Inter não aceita. Não sei se é de fato o valor que os árabes estão dispostos a investir, mas é uma possibilidade aí de venda de jogador, ainda mais, né, com o Inter eliminado de todas as competições e precisando de dinheiro para bater o orçamento. Então, não me surpreenderia, né, uma venda do Ricardo Matias, ainda mais que o Inter tem 2 centroavantes milionários que não correspondem em campo, mas que, né, teoricamente, tem a reposição já em casa, caso o Ricardo Matias aí acabe sendo vendido nesta janela de transferências. Tá certo, gente? Deixa teu comentário sobre isso, o que que tu espera, o que que tu faria, o que que tu tá esperando do jogo de hoje para a gente interagir aqui no canal, tá bom? Aquele abraço, a gente se vê, fui!